Sheila, muito obrigada por aceitar o nosso convite, para a gente falar um pouquinho dessa iniciativa que você teve de colocar o holofote sobre um assunto que preocupa pais, preocupa professores, preocupa alunos, que é a crescente da violência nas escolas, né? A Assembleia aprovou no ano passado, foi sancionada uma legislação que coloca o mês de abril como um momento de discutir o combate e a prevenção à violência. Onde foi que você buscou referências para tratar desse assunto no parlamento? Chegou uma demanda da sociedade até você para que você tivesse essa iniciativa? Michele, prazer estar aqui com você. Eu gosto muito de falar com você. Você é uma mulher inspiradora. Muito obrigada. Né? Que lindo esse lugar aqui, o papo com ela, né? Maravilhoso, a cor, tudo tá lindo. Bom, quem me procurou foi a BIM, né? O pessoal da BIM tinha amigos em comum com o superintendente e era um assunto que preocupa muito e não está sendo dito isso. Mato Grosso não está falando sobre a violência que está acontecendo nas escolas de forma enfática dentro da política pública, dentro do governo, como um problema que tem acontecido seriamente na nossa sociedade. E para mim foi uma surpresa com os números, né? Na realidade, a BIM me mostrou alguns casos, porque eles fazem um estudo e eles direcionam isso para o governo federal tomar as suas atitudes e fazer as políticas públicas em nível federal. Mas o estado de Mato Grosso, hoje se a gente procurar dados em Mato Grosso, a gente não tem. A gente precisa ficar procurando na internet os casos que a imprensa divulga. Então, isso é muito sério. A gente tem, em menos de 2 meses, tem acontecido muito. A gente tem aqui em Mato Grosso, a gente já sabe que deve ter acontecido em menos de 2 meses uns 4 casos publicizados de violência em escolas. E violência extrema, né? Porque Extrema. A gente tem visto uma pancadaria do sem fim, ameaças de ataque. Nós tivemos em Rondonópolis uma ameaça de ataque, depois, parece que semana passada, ela voltou novamente a fazer ameaça. Nós tivemos uma quebra generalizada numa escola estadual ali no Tijucal, né? Nós tivemos um caso em Várzea Grande que está em investigação de estupro, né? Eles falam sobre isso. Eu não me engano, foi esse ano ou foi no final do ano passado, em Rondonópolis, na mesma escola também, um menino que esfaqueou a colega. Isso só que eu me lembre aqui, fora vários outros, parece que aconteceu algum Hoje de manhã eu estava conversando com um repórter, ele falou de algum, eu não vou me lembrar agora, não sei se foi Sinop também. Então, assim, nós não temos dados. O que está acontecendo? A gente precisa esclarecer isso. Então, se tornou muito sério. É um caso de segurança pública mesmo. Você é mãe, você manda seu filho para a escola, independente de qual escola seja, se é municipal, se é estadual ou se é particular, seu filho tem que ter segurança. Você não pode ir lá, não é um lugar não é um ringue de brigas, tem que ser de segurança, de acolhimento, e não é isso que a gente tem visto. Sheila, agora, conversando com pessoas que lidam com a educação há muito tempo e até falando desse aumento do índice da violência dentro das escolas, elas são categóricas em dizer assim: a escola reflete o que acontece fora. Então, você tem aqui uma manifestação do que a gente está vivenciando enquanto sociedade. E a gente sabe que Mato Grosso viu, por exemplo, o avanço bastante significativo das facções criminosas, com registros de episódios muito violentos nesses tribunais do crime. Você acredita que isso justifica, ou isso é o que tem refletido nessa realidade vivenciada no ambiente escolar? Acredito que sim. Acredito muito. Quando você começa a estudar, eu li alguns artigos, tem um artigo muito importante que tem da Unicamp, eles dizem assim: tem muitos adolescentes que vão refletir o ambiente que ele vive em casa, tem muito problemas mentais. Quando a gente diz problemas mentais, significa uma síndrome do pânico, uma depressão, uma rejeição, TOD, vários, bipolaridade, isso tudo
o que acontece no ambiente familiar vai refletir em casa. E tanto é que a gente viu as meninas lá em Altaraguaia, ano passado, elas estavam agindo como faccionadas, mini facções dentro da escola, e a menina aceitou ser punida, porque elas queriam uma coisa de um sorvete, de um refresco, então ela aceitou ser punida por ela pertencer àquele grupo. Então, assim, totalmente o reflexo do que vem acontecendo no nosso estado. Totalmente. E quando a gente se propõe, como a legislação que você submeteu à Assembleia foi aprovada, a criar espaços para debate, para pensar em políticas públicas, isso traz a atenção para esse tema, porque você começou a conversa com a gente dizendo assim, a gente não escuta falar, né? A gente não dá a devida importância, a devida atenção para o assunto. Então, Michele, essa legislação ela surgiu a partir de uma audiência pública feita ano passado, enquanto eu estava como deputada na Assembleia Legislativa. A gente, vamos fazer uma audiência pública, trazer os principais atores, aí você tinha todo o grupo de segurança do Estado, nós tínhamos professores da rede estadual, da rede particular, a BIM, é óbvio, né? A BIM Brasília também participou online para falar da experiência que eles têm em todo o país e principalmente aqui em Mato Grosso. Por que a gente fez o seminário? Porque eu comecei a prestar atenção, falei, gente, a minha lei é uma lei interessante, não é uma lei fútil, é uma lei muito interessante que está muito necessária, porque olha, a gente já aconteceu 3 a 4 casos só esse ano e só fica pela a indignação da sociedade e a imprensa falando. Eu não sei o que o Estado efetivamente está fazendo. Não sei. E aí eu fui verificar se estava acontecendo alguma atividade dentro do ambiente escolar, porque a gente precisa trazer essa conversa. Quando você traz essa conversa, o aluno reflete, peraí, eu tenho que ter mais um cuidado, tem alguém prestando atenção nisso, né? Então, quando a gente fez o seminário, foi pensando nisso. Tem uma lei, tem um problema, esse problema tem que ser resolvido de alguma forma, ou começar a falar deste problema, como foi com os casos de feminicídio, né? Enquanto não começou essa campanha massiva de todas as mulheres, de todos os níveis sociais, de todos os poderes, falando do feminicídio, a gente não tinha ninguém falando. Começou a falar. Não tinha ação efetiva. Né? Não tinha ações efetivas. Agora você tem Caliandra, você tem procuradorias da mulher espalhadas por todos os municípios do estado de Mato Grosso. Temos uma procuradoria da mulher na Assembleia Legislativa. A mesma coisa nós temos que fazer em relação à violência nas escolas, porque você está criando um cidadão. Que cidadão é esse? E que ambiente escolar é esse que você manda seu filho sem ter certeza que esse menino vai voltar intacto para casa? E intacto física e psicologicamente. E era isso que eu ia lhe perguntar, Sheila, porque assim, quando a gente pensa em violência, muitas vezes, comumente, nossa mente nos leva lá para a violência física. Sim. Só que a gente sabe que o bullying e o cyberbullying também tem um papel considerável nos registros ou nesse ambiente violento que se caracteriza dentro das escolas. E agora não é só dentro da escola, porque com o cyberbullying isso ultrapassa os muros, né? Qual é o peso dessas práticas nesse contexto? Nesse estudo da Unicamp fala muito sobre isso. Essa criança que ela faz parte ela é diferente dos iguais, né? Então, o que a criança acha que é diferente? É usar um óculos, talvez a criança, você está na adolescência, tem espinha, talvez você usa um aparelho, talvez você tenha uma deficiência, né? Então, o que acontece? Esses grupos, muitos desses grupos que se sentem rejeitados pela maioria, eles vão achar onde o aconchego? Eles vão na internet. Então, eles vão lá para a Deep Web, eles vão para o Discord, eles vão para o TikTok, eles vão também muito para o Telegram, que o Telegram é um lugarzinho mais aberto, né? Então, e a mesma coisa se diz a BIM fala sobre isso, mas esse estudo da Unicamp, ele diz isso, nesses ambientes ali, do Telegram, do Discord, tem outro nome lá, que eu não lembro agora, um nome diferente, Reddit, uma coisa assim, ali que essas crianças são acolhidas, e elas estão muito fragilizadas, né? Elas já são excluídas, e é ali que elas vão ser cooptadas por esses grupos que vão
transformar elas em prováveis pessoas violentas. Você está fazendo bullying comigo? Então, em vez de você conversar isso na escola, a escola abrir esse papo, né, de abrir esse papo. O que tem acontecido muito também, que as pessoas têm me perguntado, é o que acontece depois? O que aconteceu com essas crianças que foram descobertas fazendo atos de violência nas escolas? O que Mato Grosso faz? Como que é o manejo, né? Como? A gente precisa... E amanhã a gente vai ter lá o pessoal da Secretaria de Educação e nós vamos poder entender o que vocês fazem com isso. Essa criança, como que é o pós-descoberta? Como é o pós-ameaça de ataques, de massacre? Vou massacrar, vai ser violento, elas falam, né? Então, isso tudo a gente vai descobrir, porque isso aí eu vou descobrir junto com a sociedade, junto com a população, porque não está ninguém falando sobre isso, Michele. Eu não estou vendo a política pública, o gestor governamental, todos eles eu não vejo falar sobre isso. Você acredita, Sheila, que o advento do ECA digital, de alguma maneira, influencia nessa questão da violência nas escolas, uma vez que você está dizendo pra gente, né, se existe o bullying, o cyberbullying, se essa criança, esse adolescente se sente excluído, ele busca esse aconchego nos grupos extremistas que estão na internet, o ECA digital pode ser uma ferramenta de contenção? Com certeza. Mas assim, quais são os pais que se preocupam com isso? É muito sério, porque eu conversei, não sei com quem que eu estava conversando, assim, esses pais de hoje, eles acabaram de sair da adolescência deles. Muitos. É um peso muito grande. Então é muito fácil você deixar uma criança... Eu estava num evento ontem, um evento muito adulto, tinha umas 5 crianças lá. Aí eu cheguei neles e falei assim, hoje vocês estão no paraíso, né? Porque eles estavam na internet, no celular, da hora que eu cheguei até a hora que eu fui embora. Por quê? Porque era um ambiente que todo mundo estava trabalhando ali, não tinha outra coisa. Quem que estava de olho naquelas crianças? Então, assim, é claro que tem todo... Eu tenho um amigo que ele fala, Sheila, eu vejo aqui tudo que minha filha acessa. É um link direto no celular, né? Eu falei, nossa, me explica como que é isso, né? Aqui tem horário, ela fala, pai, libera mais 30 minutos. Você coloca um limitador de tempo, né? Pai, libera mais 30. Eu falei, tem isso? Tem, Sheila, eu vejo tudo com quem ela fala, a conversa que ela está tendo. Então, isso é muito importante. O pai consciente. Por isso que tem essa legislação, para também conscientizar os pais. Porque a criança vai falar em casa do que ela está ouvindo na escola. Olha... Lá na escola hoje teve um evento, a gente falou sobre bullying, cyberbullying, como que combate violência na escola, como que eu tenho que respeitar meu colega. Isso é replicado em casa. Mas essas legislações novas que segura, que protege a criança tem que ser protegida da internet. Não foi um ambiente que foi criado para elas, né? Não. Só que elas estão lá. Não, porque daí é um nicho muito bom, né? Você vê crianças, tudo que elas veem lá, elas querem comprar, elas querem consumir. E aí na nossa época, a babá era a televisão, né? Eu fui da geração Xuxa, apesar que eu já era um pouco maior, né? Eu assistia Sítio do Pica-Pau, mas acho que com 12 eu assistia Xuxa. Mas tem gente que fala que a Xuxa era a babá, ficava lá o dia inteiro vendo aquilo. Hoje em dia é YouTube. Porque o YouTube é terra de ninguém, né? E Sheila, se a gente pensa no desempenho escolar, na taxa de evasão, no avanço, né, na continuidade desse processo escolar saindo ali do ensino médio para a universidade, um contexto de violência quebra com certeza essa questão. Com certeza. Como que estão saindo esses jovens? Como que esses jovens estão indo para a universidade? Quais são esses... Será que eles vão conseguir chegar? Né? Então você está vendo aí uns adolescentes super violentos, que eles acham que aquilo ali é a saída. Gente, violência não é a saída. É bom você ter uma vida tranquila, você buscar o seu caminho da forma melhor possível. Então eu vejo assim, um ambiente é muito complicado. Uma pessoa estava conversando comigo que ela vinha no Uber
E o Uber falou bem, ela começou a falar do seminário, ela começou a falar com o Uber sobre esse seminário. E ele disse assim, olha, a minha filha, ela sofre bullying porque ela estuda. Ela sofre bullying porque ela tira nota alta. Como assim? Quem tem que ser penalizado é quem não estuda. Então, vamos estudar, corre atrás. Aí, ó, a amiga tá super bem. Gente, tem que estudar. Não vem essa de que... Agora tem uma moda aí, você joga a carteira CLT, a pessoa sai correndo, né? Como se trabalhar fosse ruim. A gente precisa estudar. Enquanto você não está estudando, o filho do outro lá está estudando, ele vai sair na sua frente. Então, nós precisamos estudar sim. A escola tem que ser um ambiente tranquilo e calmo. E o governo, as políticas públicas têm que atender dentro dessa escola também. Porque não é só melhorar índice. Né? Ah, porque melhorou o índice, subiu de 20º não sei quanto para 8º. E que índice que foi esse? Desculpa, mas você subir índice de ensino em menos de um ano? Como que está o ambiente dessa escola? Primeiro a gente vê estudante jogando uniforme fora. Como se, né? Caderno, uniforme. Depois você vê estudante agredindo o professor. Você vê estudante esfaqueando o colega. Você vê estudante estuprando outra dentro da sala de aula. Que nível de escola que é esse? Que número que é esse que subiu? Qual que é esse parâmetro, esse índice que eles estão medindo? Segurança não conta? Né? Sheila, muitíssimo obrigada. Parabéns pelo trabalho, por esse movimento que você starta aqui no nosso estado. Deixo o espaço à disposição caso você queira trazer mais algum esclarecimento. Bom, eu quero agradecer muito você dar essa oportunidade para eu falar. Hoje eu sou uma deputada suplente, né? E como eu fiz a legislação e eu vi que ninguém estava falando nada sobre isso, não pode ser uma lei que fica engavetada, é muito sério. Nós estamos falando de crianças, nós estamos falando de adolescentes, que vão ser os futuros políticos, as futuras médicos, jornalistas, e o ambiente da escola tem que ser um ambiente seguro. Então a gente precisa, o governo do estado, o governo federal, os professores da escola particular, das escolas públicas, eles precisam tocar nesse assunto. Isso tem que ser de forma transversal dentro do ensino. Não pode ser só naquele momento, só numa disciplina ou só uma fala. Isso tem que ser dito sempre. A escola tem que ser um ambiente seguro. Eu nunca tive medo de ir para a escola. Eu nunca tive medo. Você já teve medo de ir para a escola? Não, Michele? não. Tem criança hoje que tem pânico de ir para a escola. Eu tenho um afilhado que a mãe dele falou... Bom, eu lembrei disso. A mãe dele falou assim, Sheila, eu preciso de trocar o menino de escola. Eu falei, por quê? Não, ele não me fala, está acontecendo alguma coisa na escola dele que ele não quer mais ficar lá. Eu nunca tive isso. Não pode ser assim. Então a escola tem que ser um ambiente acolhedor, que seja tranquilo e tenha paz para a criança estudar, para a criança aprender, porque é o futuro do nosso estado, gente. Quais são os cidadãos mato-grossenses que serão esses cidadãos mato-grossenses do futuro, se a gente não tiver uma escola acolhedora e segura? Muito obrigada. Obrigada. Intervalo, a gente volta já.